Tem várias faces de quem é Jesus, várias definições de quem é Jesus. Existe um Jesus que é histórico, entendeu? Que a história informa, que a história traz pra gente, sabe? E ali fala que é um cara super inteligente, super dotado, capaz, que viveu, 2000 e alguns anos atrás. Então, para alguns, esse é Jesus. Para outros, Jesus pode ser uma cultura, uma representação de uma cultura. Uma religião. Uma religião, um cara, um profeta, um cara muito habilidoso. Muito sábio. Muito sábio. Esse pode ser Jesus, entendeu? Tem muitos que tem ele como professor de ética também, né? Mas não entende o tamanho do cara. Sabe o que eu percebo? Por exemplo, se o cara, o que está no coração dele é, por exemplo, um negócio, ele pode olhar para Jesus e achar que Jesus, de fato, é aquele que vai dar direção quando está tendo um negócio excelente. Eu já vi homens dando palestra falando de Jesus no quesito negócios. Entende? Então, assim, nós precisamos entender isso, que para cada um da sociedade, Jesus pode significar alguma coisa, mas nosso desafio é o que Jesus significa para nós. O que Jesus é para minha vida. Que ele realmente que diferença ele faz para mim. O que ele realmente é em mim. Entendeu? Esse é o ponto que nós precisamos carregar. Porque Jesus, ele pode ser só uma religião para ti. Jesus pode ser só mais alguém. Só que, cara, se você raciocinar, a Bíblia fala muito que Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. Olha isso. Ele é a imagem do Deus invisível. Jesus, ele é o centro da Bíblia. Gente, isso é muito sério. Jesus é o centro da Bíblia. Se você ler de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que tudo está apontando para Jesus de alguma forma. Tudo está envolvendo Cristo. Ele estava no princípio com Deus, diz a Bíblia em João capítulo 1. Ele era o Verbo, estava no princípio com Deus, ele era Deus. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, ele estava ali desde o início. Jesus não nasceu simplesmente da Virgem Maria e aí ele começou a sua vida. Não, a Bíblia diz que ele já existia antes disso. Nasceu sim de uma mulher virgem, nasceu sim da Maria, mas a Bíblia diz que ele já existia de tempo em tempo, de eternidade em eternidade, ele já existia. Então esse é Jesus. Ele é, como o Júnior falou, aquele que dá água para aquele que está sedento. Ele é aquele que alimenta aquele que está faminto. Ele é, olha só, o Filho do Deus Altíssimo. Ele é o pão que alimenta o que está ali sem nenhuma condição de se alimentar, sem opção. Jesus é o presente oferecido por aqueles que não mereciam nada além de uma punição. Jesus é o presente de salvação para aqueles que não mereciam nada, como eu e você. Ele é a raiz de toda a vida que está cortada e despedaçada, mas é aquela raiz que pode fazer de novo com que nós cresçamos e germinamos, tá bom? Esse é Jesus. Esse é Jesus. Quem ele é para você? Talvez para mim, Rômulo, me falta capacidade de descrever quem é Jesus, sabe? Por palavras. Mas eu quero dizer para você o seguinte, que a Bíblia, ela traz a informação de quem é Jesus. Sabe uma coisa que eu sempre ouço as pessoas dizer assim, o papel aceita tudo. Aceita inclusive a verdade. Entendeu? Muitas pessoas dizem, não, a Bíblia foi escrita por homens, querido. Verdade. De fato, porque senão nunca vi um macaco, um gorila, um elefante escrevendo para que nós entendêssemos. Então sim, Deus entrou na humanidade e ele deixou os seus princípios, os seus ensinamentos através de homens. E a Bíblia foi escrita por um período de 1600 anos, por várias pessoas de várias culturas, de várias classes sociais, de posições diferentes, desde um pescador até um rei, e todos apontavam e falavam da mesma coisa. Então, digna de toda aceitação e verdade é a palavra de Deus, tá? Então, ela, por exemplo, muitas pessoas falam assim, eu creio em Deus, mas eu não acredito na Bíblia. Querido, mas tem uma coisa errada, porque o que fala de Deus? É a Bíblia.
Nada mais tem informação concreta a respeito de Deus que não é a Bíblia. Que trouxe conhecimento, informação a respeito de Deus foi justamente a palavra dele. É a Bíblia. Você precisa entender que a Bíblia se autodeclara como uma perfeita palavra de Deus. E por mais que ela foi inspirada pelo Espírito Santo para homens escrever, a gente não pode simplesmente banalizar isso. Até hoje Deus atua no meio da sociedade, no mundo, por intermédio dos seres humanos. A gente precisa entender isso. E isso não sou eu que estou afirmando vocês porque eu sou um observador. Não, o próprio Jesus falou isso. Ó, eu estou indo, mas eu vou enviar o Espírito Santo. Em João capítulo 14 ele fala, eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar outro no meu lugar, o Espírito Santo. E esse Espírito ficará com vocês para sempre. Então, a igreja é a embaixada do reino de Deus na terra. Então, Deus... tem uma coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês. Isso não tinha preparado, mas eu quero falar para vocês. Tem uma coisa que fala em 1 Coríntios, capítulo 1, que eu acho muito interessante. O apóstolo Paulo, um dos apóstolos de Cristo, escreve o seguinte, ó. Porque Deus se agradou em se tornar conhecido por meio daquilo que é taxado como loucura, a pregação. Lembra disso? Porque Deus se agradou em se tornar conhecido por meio da pregação. 1 Coríntios, capítulo 1, fala isso, a partir do versículo 20. Leia na sua casa. Você vai ver tanto que esse capítulo é enriquecedor para a sua vida, vai te abençoar muito. Mas vamos lá, voltando para o nosso assunto. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Quem que é essa pessoa de Jesus? O que a Bíblia fala sobre ele? Eu sei que o senso comum tem várias opiniões formadas aí sobre Jesus. A galera gosta de falar, eu acho que Jesus é isso, é igual sobre Deus. Não, eu acho que Deus é mulher, eu acho que Deus é homem. E quando a gente pega a perfeita palavra de Deus, a gente vê que não é bem assim. Não é o que eu acho. Se você está colocando no seu discurso, na sua frase, eu acho, é porque você não tem a certeza que é a palavra de Deus. Não está definido na sua cabeça o que de fato é. E essa certeza, esse acho só vai passar a ser uma certeza a partir do momento que você adquirir conhecimento da palavra de Deus. Fechado? Mas vamos lá. Eu quero compartilhar com vocês uma coisa que a Bíblia diz em Romanos capítulo 8 a respeito de Jesus. Sabe? Para você que me ouve, me assiste, provavelmente a maioria tem Jesus como seu salvador. A pessoa crê em Jesus, não fala assim, Jesus é meu salvador, Jesus é aquele que vai na minha frente, Jesus é aquele que me abençoa, Jesus é meu salvador. Mas talvez você não entenda com clareza o porquê que Jesus é o seu salvador. E hoje eu quero falar isso para vocês. Recomendo que você leia na sua casa Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. A Bíblia conta para nós o porquê que Jesus é o nosso salvador. Júnior, Jesus é meu salvador porque ele é o Filho de Deus? Não simplesmente por causa disso. E hoje você vai entender melhor porquê que Jesus é seu salvador. A Bíblia nos conta em Romanos capítulo 8, logo no primeiro versículo, ela fala assim, eu acho espetacular. Agora, aqueles que estão unidos a Cristo Jesus, já não existe mais nenhuma condenação. Ela já começa assim, é espetacular. Mas por que Jesus é meu salvador? Porque eu quero que você entenda. Jesus é seu salvador porque ele fez aquilo que você foi incapaz de fazer. Como assim, João? Jesus foi a única pessoa que viveu, dentre a história da humanidade, que viveu conforme a justiça de Deus. Há muitos anos atrás, Deus escolheu um homem chamado Moisés para entregar para a humanidade a Constituição, a lei divina, a forma de se viver que agrada ao Criador. O Criador escolheu uma pessoa, um profeta chamado Moisés, para entregar para ele a sua lei, aquilo que seria a forma de viver que agrada a Deus. E ali está ali os mandamentos que você conhece, que Jesus ali depois tornou muito mais famoso ainda. Honrar o pai e a mãe, amar o próximo como si mesmo, amar o Senhor Deus acima de todas as coisas. Ali está toda a lei. E essa lei estava baseada em 3 tipos de lei. Lei civil, lei cerimonial e lei moral. Então Deus entregou para a humanidade a forma de viver que agradava a Ele, que agrada a Ele. Só que olhando para a Bíblia, para a história da Bíblia, olhando para a história da humanidade, a gente vê que a gente não foi capaz, cara, de viver conforme a justiça de Deus. Ninguém foi capaz de viver conforme a justiça de Deus. O senso comum pensa que só vai para o inferno quem mata e quem rouba. E não é, cara. Não é. Se você for pegar todos os mandamentos de Deus, você vai ver que mentir é pecado.
E lembra, o salário do pecado é o quê? A morte.